possam guardar, que diz assim a palavra do Senhor para todos os pais. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
E o texto que mais gosto em relação a isso, que nós não vamos ler, mas é quando Davi fala, convida o povo para ajudar na construção do templo, e depois ele faz uma oração de adoração ao Senhor, e ele diz ali, louvando a Deus, Senhor, o que nós temos voluntariamente é teu, já era teu, né? Então tudo que nós temos, o que nós somos, é do Senhor. Então a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras do campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, ele cumpre. Então ele está dizendo, traz todos os dízimos à casa do Senhor. Em nome de Jesus, se você ainda não tem um coração, ou não compreende essa palavra, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus é aquele que pode abrir nossos olhos, nos dar entendimento. Então ora ao Senhor. Se você às vezes a gente acha errado, a gente não concorda, ou a gente acha que não é certo, não é? Mas ora ao Senhor. Só o Senhor é aquele que nos convence das suas verdades. Então vamos orar nesse momento. Também você que está aqui nesse momento, na casa do Senhor,
Nós vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos estão vindo. E aqueles que desejarem também cantar conosco, participe desse momento de adoração. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos aqui com um cantor, que ele veio aqui, Ilquias, né? Ele está aqui conosco. E nós vamos dar uma oportunidade a ele, né? Para ele cantar, para ele apresentar seu trabalho. E louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria até que ele já pudesse vir para cá, mas antes ele vai vir para cá, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Em nome de Jesus. Vai cantar agora e depois da pregação ele vai cantar novamente, amém, irmãos? Nós vamos colocar de pé. Você chegou já aqui nessa noite, você sentou, você entrou, mas o Senhor não estava do seu lado, o irmão que está do seu lado, você falou com ele, não é? Que a paz do Senhor está do seu lado. Eu quero dizer que é um prazer ter cada irmão aqui neste lugar. Jesus abençoe a vida de vocês, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer ter cada um de vocês aqui neste lugar. Em nome de Jesus, está certo? E a oportunidade está com eles. Irmãos, todos podem se sentar nos seus lugares. O cantor Ilquias, a segunda vez que ele veio aqui, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na igreja do pastor Jonas, da Kilda, tio o irmão Ilquias.
louvando ao Senhor, participando desse culto, em que estamos celebrando a Deus com gratidão pela vida de cada pai que faz parte dessa igreja. Daqueles também que estão visitando a nossa igreja. Então, depois ele vai falar mais alguma coisa sobre esse CD que foi gravado. Eu peço aos irmãos que ajudem, esses irmãos que cantam, e nós podemos ajudar adquirindo o CD. O CD dele tem um preço bem simbólico, é apenas R$5. Praticamente, acho que não está tendo nenhum lucro nisso aqui. Então, eu peço aos irmãos que após o culto, quem puder levar, leve o CD, leve mais uns convidados para dar de presente para alguém, que nós ajudamos esses irmãos que cantam e que dedicam o talento ao louvor do nosso Deus. Amém? Os salvos, amados irmãos, com a Santa Paz do Senhor. Amém? Você está feliz com Cristo? Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez, adorando esse Deus. Eu tenho falado com o pastor Josias. Ele disse: olha, quando sair do CD, já dá para um CD, mas ainda não tem as mídias. Quando sair, você vai lá na igreja para a gente adorar a Deus. E hoje eu estou aqui glorificando e dizendo que Ele é bom. Você também crê nisso? Quantos aqui amam a Deus? Levanta a tua mão. Você vai dizer algo comigo nesta noite. Nós não merecemos nada do nosso Deus. Se pedirmos alguma coisa a Deus e Ele dá, saiba que é pela misericórdia dEle. E você tem que botar alguma coisa na sua cabeça. O apóstolo Paulo tem admiração por ele. Ele disse: olha, irmãos de Romanos, não é daqueles que correm, nem daqueles que querem, nem tampouco daqueles que almejam, mas daqueles que Deus tem misericórdia e dá. Você pode agora a Deus? Você tem, meu irmão, glorifica Ele e diz assim comigo: sei que não mereço teu cuidado, sei que não mereço
nos coloca. E quando nos colocamos nesse sentido de humilhação, Deus faz, porque Ele é fiel. Eu vou cantar com meu amigo que eu gosto muito, que diz assim: o primeiro momento seu com Jesus diz assim: te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar, oh meu, foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande. É pra ti, Senhor, é pra ti, Senhor. Quando ouvi, agora Deus, tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero que amo só você, não posso viver longe, mas não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Vai, Deus, vem pra chegar agora, Deus, vai terminar. Não posso viver, não posso viver. É pra ti, Senhor. Eu quero que amo só você, Jesus. Nós te amamos, meu Jesus. Quantos amam o Senhor? Quantos verdadeiramente veio nessa noite para valer? E eu também vou matar o menino, né, pastor? Vendi os peixes do cantor já consagrado para matar o menino. E tem um menino meu que diz assim, que está nesse CD, que fala mais ou menos assim: o maior segredo de Gênesis e Apocalipse para a vitória do crente é a paciência. Não tem outro. Você pode jejuar, você pode fazer o que for, mas se você não tiver paciência, Deus vai moldar o teu caráter até você dizer: meu Deus, estou aqui, eu espero a tua vontade. E pensando nisso, eu fiz um que diz assim: ó:
4. E os irmãos que quiserem adquirir, eu trouxe esse CD, isso é um trabalho abençoado. Você vai levar para a glória de Deus. Aqui eu sei, pela misericórdia de Deus, Deus me deu um CD maravilhoso, com bons os melhores do nosso meio gospel. Colocou um violão, guitarra, colocou baixo, colocou para a glória de Deus. Eu chegava nos cantos, cantava, conheci Gustavo Santana, Dudu Cruz, Theo saxofonista, e se criava uma amizade, pastor. Deus marcando encontro. Quando foi para fazer meu CD, eu disse: não, CD para você, a gente vai contar, você não vai pagar nada para a glória de Deus, porque Deus ainda faz. Então, os irmãos quiserem, custa R$5. Eu digo que é pouco, pastor, porque se você me levar para lanchar, só eu vou dar um prejuízo de 25 no mínimo. Então, você comprar um CD de 5, eu acho que ainda está no lucro. Que Deus possa abençoar os irmãos. E ali eu tenho bastante, se Deus quiser. Deus vai abençoar a tua vida e vai abençoar o meu ministério. Amém? Deus possa abençoar aqui. Você pode aplaudir a Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Não é para ter
nós uma bênção nessa noite de renovação, de fortalecimento, e que saibamos confiar no Senhor e depender da graça também de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos que estão nas cadeiras, levantem as mãos em concordância com a sua oração. Vamos pedir que Deus alcance o coração de cada pessoa que está aqui à frente nessa noite, com saúde, com fortalecimento, com a alegria de estarmos sempre na presença do Senhor, mesmo enfrentando lutas, que saibamos sempre confiar e depender da graça do Senhor. Pai, te louvamos, porque o Senhor é fiel, porque tu tens cuidado de cada um de nós. Apresentamos ao Senhor os homens que aqui estão diante da tua igreja, que o Senhor conceda a cada um dos teus servos uma bênção especial nessa noite de renovação interior, renovação do Espírito, da fé em Cristo Jesus. Que o Senhor conceda força para que prossigamos, ó Deus, avançando, sempre firmes em caminhar com Cristo, correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé que está no nosso coração, sem desanimar, sem olhar para trás, sem, ó Deus, olharmos para as falhas das pessoas, mas crendo que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso, que esta confiança, ó Deus, seja renovada no coração de cada um dos teus servos que aqui estão, de que tu estás conosco, que nesta noite também a tua graça seja derramada nos nossos corações, essa graça que nos guia, que nos concede sabedoria, que nos fortalece, que ela se faça, ó Deus, presente nos nossos corações nesta noite. Concede a bênção da sabedoria a cada homem, para que sejamos, ó Deus, como Jesus foi, ó Deus, que sejamos, ó Deus, cheios de um sentimento de excelência no nosso coração, ó Deus, para que sejamos bênção para aqueles que estão conosco. Em nome de Jesus também abençoe toda a tua igreja de noite, todos que saem das suas casas para ter um encontro especial com o Senhor neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos os homens e pais que estão aqui à frente, em nome de Jesus. Amém? Nós agradecemos a participação de todos os senhores. E eu gostaria de deixar um aviso que são os compromissos do departamento. E são os compromissos do departamento de senhores durante a semana. A reunião dos senhores na sexta-feira de 7h30. Toda sexta-feira de 7h30 nós nos reunimos aqui. Às vezes para fazer uma visita, ou às vezes nós ficamos aqui mesmo, reunidos na igreja. E também nós temos na direção do departamento de senhores uma vigília todo sábado, de 10 à meia-noite, uma mini vigília, né? Então toda a igreja, né? Todas as pessoas estão convidadas a estarem conosco. E senhores, se quiserem participar da nossa reunião na sexta-feira, de 7h30, seja bem-vindo. E a vigília está convidada toda a igreja a estar conosco, quem puder vir, todo sábado, de 10 à meia-noite, também. Tem sido muito abençoado para a glória de Deus. E nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo vídeo do pastor Josias, ele tem vai trazer a palavra hoje. Eu gostaria já de pedir que a irmã da igreja se colocasse de pé para nós orarmos pelo pastor Josias. E o pastor Josias vai ler a palavra de Deus e a irmã da igreja também vai ler essa palavra em nome de Jesus Cristo. Oremos, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do teu servo, ó Deus, pela direção do Senhor, Deus, na vida dele, pela ação do teu Espírito Santo que conduz o teu servo com sabedoria e discernimento. Deus, pedimos em nome de Jesus Cristo que a tua palavra será ministrada, Deus, neste momento, sirva para nos direcionar, para nos educar, para nos redarguir, Senhor, para nos orientar da forma como Deus quer que nós nos procedamos, Pai. Ajuda-nos em tudo com o teu Espírito Santo na nossa alimentação, Pai. Usa o teu servo e a tua palavra para nos orientar conforme a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos, nos seus lugares. Irmãos, eu não pretendo me prolongar, porque gostaria de dar mais uma vez a oportunidade ao cantor que está conosco, e ele vai finalizar esse culto adorando a Deus. E antes de nós entrarmos na palavra desta noite, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler apenas alguns versículos desse capítulo, um livro já muito conhecido, e em especial o capítulo 22, também é bastante conhecido, que relata o momento em que Abraão, que também era o pai, é colocado em prova por Deus. Então, Abraão, nesse
ele recebe uma convocação da parte do Senhor. Vamos ler o texto que está aqui em Gênesis capítulo 22, amém? Diz assim, que algum tempo depois, capítulo 22, versículo 1, Deus pôs Abraão à prova, e Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu, dizendo, eis-me aqui. Então Deus disse a Abraão, pegue agora a Isaque, o seu único filho, a quem tanto amas, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, ofereça o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou, no versículo 3, pela madrugada, arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Versículo 4 diz que no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe e então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, porque eu e o menino vamos mais adiante para adorar a Deus e daqui a pouco nós voltaremos. No versículo 6, a Bíblia diz que Abraão pegou a lenha para o sacrifício e a colocou sobre os ombros de Isaque, pegou a faca, uma faca de fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco, Isaque diz ao pai, Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? E o versículo 8, Abraão responde, Deus dará o que for preciso, porque ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha lá em cima. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E em seguida ele pegou a faca para sacrificá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor bradou, o chamou, dizendo, Abraão, Abraão. E Abraão responde, estou aqui. E no versículo 12 o anjo diz, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal, porque agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta, no versículo 13, e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. E Abraão, vamos terminar aqui, pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. O Senhor Deus fará a provisão. E por isso, é por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso, o Senhor Deus faz a provisão. Amém, amados? Senhor, que a tua palavra nesta noite alcance os nossos corações de uma maneira agradável, de forma renovadora, que compreendamos exatamente qual é a convocação que o Senhor tem para cada um de nós, que prossigamos com firmeza e com a certeza de que não andamos sozinhos, mesmo que não saibamos o que nos espera mais à frente, e às vezes estamos, ó Deus, com ansiedade querendo entrar no coração, mas que a convicção de que estamos andando com o Senhor nunca abandone o nosso coração na caminhada que temos com Cristo, porque sabemos que com Cristo somos mais que vencedores. Então, Senhor, abençoa o teu povo nesta noite, especialmente aqueles que estão necessitados e carentes de um fortalecimento interior. Tu conheces esses corações, tu sabes que há pessoas aqui que estão precisando de um toque especial do Senhor nesse lugar. Que saiamos daqui renovados e preparados para enfrentar as lutas que, ó Deus, nos esperam neste mundo, na vida profissional, na vida familiar, e que compreendamos que em todas as lutas com Cristo e com a sabedoria que provém do Senhor Jesus Cristo, e dependendo da sua graça, podemos ser vencedores em todas estas coisas. Abençoa o meu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Abraão, ele não é um
um modelo de um cristão perfeito. Aliás, quando a gente começa a estudar a história de alguns homens de Deus, nós vemos que muitos deles revelaram fraquezas. Por exemplo, no caso de Abraão. Abraão, certa vez, chegou no Egito e estava num momento de fraqueza e chegou até a mentir. Mentiu para salvar a própria vida. Pediu que Sara dissesse que, em vez de ser a sua esposa, era a sua irmã. E aquilo gerou até alguns problemas mais graves mais tarde. A gente observa que muitos homens de Deus eram pessoas comuns, eram pessoas que revelavam fraquezas, e até fraquezas às vezes graves. Nós temos, por exemplo, na família de José, o exemplo de um pai que cometeu um grande erro, o erro de ter filho favorito. José era esse filho favorito, e isso gerou um problema muito grave de relacionamento na família de José, porque os outros 11 irmãos tinham um grande ciúme e inveja de José, e aquele sentimento, com o passar do tempo, se agravou tanto naquela família que os irmãos de José resolveram trair a José, vender ele como escravo. Vocês estão vendo na televisão a história de José. Mas em toda aquela tragédia familiar, nós observamos que havia um plano de Deus para a vida de José. E Deus, com sua graça, converteu aquela tragédia que poderia terminar de uma maneira ruim em algo glorioso para a vida do próprio José. Mas uma das coisas que a gente aprende é que mesmo que venhamos a falhar com Deus, mesmo que você venha a falhar com Deus como pai, como cristão, como filho de Deus, se Deus constatar no nosso coração o sentimento de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento, Deus nos alcança com a sua misericórdia e Ele pode converter os erros que nós causamos, Ele pode converter as consequências das nossas falhas mais tarde em bênçãos e crescimento espiritual para a nossa própria vida. Amém? Deus faz isso porque Ele é misericordioso. Amém? E nós observamos, irmãos, que Abraão era um pai que também tinha as suas fraquezas. Mas nós observamos também, irmãos, que Deus usa pessoas imperfeitas para que sobre pessoas imperfeitas Ele revele a perfeição da sua graça. Amém? Se nós fôssemos perfeitos, como Deus revelaria a sua graça perfeita através de nós? Se nós fôssemos perfeitos, não seríamos comparados a vasos de barro, que são frágeis, são perfeitos. O apóstolo Paulo, quando faz uso dessa metáfora do vaso de barro, ele diz que dentro do vaso de barro há uma graça tão preciosa como o ouro. Amém? Esta graça está dentro de cada um de nós, e é ela que nos faz ser nas mãos do Senhor instrumentos para a glorificação do seu nome. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: Deus habita dentro de você, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para a glorificação do nome dele. Aqui no capítulo 22, nós observamos que Abraão é colocado à prova. Abraão é colocado à prova. Uma prova serve para testar o caráter de alguém. Uma prova serve para testar a qualidade da fé que alguém diz ter em Deus. Uma prova serve para testar o nível de envolvimento e de compromisso que alguém afirma que tem com Deus. Porque para muita gente é fácil dizer que tem Deus no coração quando está sem passar por provas. E tem muitas pessoas que, quando estão sob provação, revelam que não está realmente vivendo uma vida de profundo relacionamento com Deus. Muitos até desistem da caminhada com Cristo. A gente observa isso na vida dos judeus que estavam no deserto. Quando saíram do Egito e começaram a enfrentar algumas dificuldades, em vez de confiarem em Deus e dependerem do seu poder, naquelas circunstâncias difíceis, alguns murmuravam, diz a Bíblia, outros duvidavam, outros queriam voltar para o Egito, outros se revoltavam
foram reprovados e perderam a grande oportunidade de serem abençoados por Deus e entrarem na terra da promessa. Então, irmãos, a prova, ou as provas em que Deus nos coloca, ou permite que passemos na nossa vida, nos servem para que sejamos testados. Também serve para que possamos crescer na vida espiritual. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o objetivo das provações na vida do cristão, em Romanos capítulo 5, ele diz que as tribulações do cristão produzem a experiência, a perseverança e a esperança. Diga comigo, as tribulações produzem a experiência. Diga para alguém, a experiência da sua vida, a perseverança e a esperança. Amém? Então, nós temos que confiar no Senhor, porque Deus sabe o que está fazendo. Se você chegou nesta igreja nesta noite com dúvidas no coração por causa das lutas que tem enfrentado, confie no Senhor, porque Deus é fiel e Ele te sustentará nessa caminhada através do deserto. Amém? Deus não vai permitir que falte a provisão, como não permitiu para o povo durante 40 anos. Ele mandava o alimento todos os dias, a água. Jeová Jireh, Deus faz provisão. Nós aprendemos isso em Gênesis capítulo 2. Abraão é questionado pelo filho. Isaac pergunta: pai, aqui está o cutelo, a faca, aqui está o fogo, tem um altar, mas onde está o animal para o sacrifício? Abraão, crendo em Deus, declara: olha, Deus vai fazer a provisão. E Deus fez a provisão na hora certa. Amém? Uma das grandes coisas que aprendemos aqui é que nós somos cristãos, temos que crer que Deus fará a provisão, especialmente nas horas onde a gente pensa que tudo está difícil, onde pensamos que as portas estão fechadas, podem até estar fechadas, mas Jesus Cristo tem as chaves de Davi, isso está dito lá no Apocalipse, e as portas que Ele abrir na sua vida, ninguém fechará. Amém? Mas Ele é que tem que abrir, porque Ele também, quando quer fechar uma porta, Ele fecha, mas quando Ele quer abrir, ninguém pode fechar. Então Deus faz a provisão. Creia nisso em nome de Jesus. Abraão é posto à prova, e como homem de Deus e como pai, a prova proposta para ele era desafiadora. Observe que Deus pede a Abraão que ofereça o seu próprio filho. Aquele filho tinha chegado com muita dificuldade, era o filho da promessa. Isaac nasceu em circunstâncias difíceis, quando Abraão já era um homem de idade, e quando Sara, além de ser já uma mulher de idade avançada, em uma gravidez nessas circunstâncias era muito arriscada, como ainda é hoje. Além disso, Sara também, ela era estéril, não podia ter filhos. Naquele contexto, naquele mundo antigo, uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher sofrida, era uma mulher que muitas vezes era considerada como alguém que estava debaixo de alguma maldição. As famílias antigas tinham que ser famílias grandes por causa das guerras, por causa das doenças que tiravam a vida de muitos filhos, ainda quando eram jovens. E Sara não podia dar perpetuidade à descendência de Abraão, porque ela não podia ter filhos. Mas eles tinham uma promessa, mesmo contra todas as circunstâncias, eles tinham uma promessa. Diga-se comigo, quem tem uma promessa precisa crer mesmo contra as circunstâncias. Amém? Você tem uma promessa, e essa promessa ela foi dada em circunstâncias que são contrárias ao que está sendo declarado pela promessa. Creia, porque Deus ele muda as circunstâncias. No tempo certo Ele vai fazer isso. Amém? E Abraão aqui é desafiado a oferecer este filho que chegou com tanta dificuldade até eles, filho que foi o resultado da promessa, filho que foi o resultado da promessa da palavra que Deus havia declarado.
ele está agora sendo pedido por Deus em sacrifício. Mas, irmãos, Abraão, ele tem uma reação como pai que nós também temos que ter. Abraão não colocava coisas, bens, pessoas, parentes ou qualquer coisa acima do seu relacionamento com Deus. A reação de Abraão revela isso, que a sua prioridade era Deus na sua vida. Esse era o segredo de Abraão. O segredo de Abraão não era que ele era uma pessoa de um caráter perfeito. Esse não é o segredo dos grandes homens que Deus usou. Porque nós vemos que Abraão mentiu no Egito. Davi, o rei Davi, também chegou a cometer pecados gravíssimos, dos quais Deus não se agradou, mas mesmo após esses pecados praticados, Davi se quebranta, se arrepende, se humilha perante Deus. Deus o reposiciona no seu lugar com honra e declara ainda que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O grande segredo desses homens que se destacam na Bíblia pela sua fé não era o fato deles terem vivido uma vida perfeita. O grande segredo deles é que eles foram capazes de se quebrantar, de se humilhar perante Deus, de reconhecer que eram pecadores diante de um Deus santo, de reconhecer que precisavam, em situações desafiadoras para a sua fé, crer e depender da graça do Senhor. E Abraão, nessa circunstância, revela a sua capacidade de depender de Deus, de confiar em Deus, de entender que mesmo naquela situação onde Deus estava pedindo a ele o que ele tinha como de bem mais valioso, que era o seu filho, mesmo nessa circunstância, Abraão revela a sua capacidade de crer e obedecer a esse Deus poderoso. Amém? Se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos ser imitadores desses exemplos, como o de Abraão, nós temos, irmãos, que revelar, a partir das nossas reações, das circunstâncias difíceis da nossa vida, diante dos problemas que se levantam, diante das dificuldades que surgem, diante das provas que Deus coloca, que o nosso coração está em Deus. Nós não nos afastaremos do Senhor, nosso coração não se desviará da face do Senhor. Foi isso que Deus recomendou ao jovem Josué: não te desvia dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, medita de dia e de noite nela, fica firme nela, use ela como teu referencial, para que sejas próspero por onde quer que andares. Esse é o segredo dos homens que Deus aqui abençoou, que se destacaram como homens de fé. Não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas dependentes da graça de Deus, que reconheciam suas fraquezas, que se humilhavam mediante as práticas dos seus pecados, se arrependiam, se quebrantavam e se colocavam diante do Senhor. Se você quer experimentar, se nós queremos experimentar a graça de Deus essa noite, nós temos que dar o primeiro passo, que é o passo do quebrantamento, da humilhação perante o Senhor. É o passo de entendermos que precisamos depender e confiar nele. É o passo de termos a consciência, a convicção de que Ele fará a provisão, apesar de você talvez estar vivendo em circunstâncias de vida que são totalmente contrárias à sua fé e à sua esperança. Quantos nessa noite querem viver dessa forma, dando esse passo de dependência? Levanta a sua mão. Deus, Ele faz a provisão. Mas eu queria também falar nessa noite um pouquinho sobre Abraão como pai. Abraão, como pai, ele teve também virtudes. Ele teve a virtude de criar Isaac nos caminhos do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 21, nós observamos que aos 8 dias do nascimento de Isaac, Abraão tem a preocupação de circuncidá-lo. A circuncisão era um ato cerimonial estabelecido por Deus. Era um ato de iniciação na tradição judaica dentro do judaísmo. Algo que Deus havia estabelecido, era um sinal da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Ao 8º dia o judeu era circuncidado, todo e qualquer judeu. E a circuncisão na pele estabelecia uma marca física que fazia com que
ele lembrasse da aliança que Deus tinha com aquele povo. Ao 8º dia, Abraão circuncida Isaac, em Gênesis 21, versículo 4. Abraão, irmãos, era um homem que se preocupava com o futuro de Isaac. Quando a gente fala sobre um pai que se preocupa com o futuro do seu filho, muitas vezes, nos dias de hoje, alguns pais se preocupam com o sucesso profissional e investem muitos recursos financeiros na educação profissional do filho, pagando uma escola cara, financiando mais tarde uma faculdade. Os que têm condições fazem isso com mais facilidade, os que não têm fazem com mais dificuldade, mas todos os pais, muitas vezes, investem muito no desenvolvimento mental ou intelectual do filho. Muitos pais, às vezes, quando se trata dessa questão, priorizam talvez as questões de caráter material, a roupa, a comida, a educação, a escola, o bem-estar, o conforto familiar. Isso não está errado, irmãos, mas Abraão nos ensina que sobre isso, o mais importante que todas estas coisas, Isaac, em primeiro lugar, foi conduzido a um relacionamento com Deus, porque Abraão tinha essa preocupação. E Abraão sinalizou isso quando, aos 8 dias de nascimento, já levou o seu filho para ser circuncidado. Então, irmãos, uma segunda coisa que nós aprendemos é que antes de qualquer coisa, ou a nossa maior prioridade com os nossos filhos é o reino de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, a nossa maior prioridade com os nossos filhos é nós ensinarmos a eles o valor do reino de Deus, para que eles cresçam temendo a Deus no seu coração. No mundo de hoje é um desafio criar um filho inculcando nele os valores de Deus. É desafiador, porque quem é pai, quem é mãe, ou a família, ela compete com a educação que é dada fora do ambiente familiar. A escola tem uma forma de educar, a televisão, a mídia tem uma outra forma de educar, está constantemente colocando valores nos corações das crianças, dos nossos filhos. As amizades também introduzem influências e valores que muitas vezes são contrários aos de Deus. Mas eu quero dizer a você, meu querido, que se nós não nos cansarmos nessa tarefa de conduzirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mais tarde eles serão uma herança abençoada para as nossas vidas. Amém? Eles serão uma herança de bênção para as nossas vidas. Será um motivo de alegria para cada um de nós, e não de tristeza, como para muitos pais nos dias de hoje. E é interessante, irmãos, que além de Abraão como pai priorizar a vida espiritual de Isaac, nós observamos que Abraão também era um pai participativo, era um pai que estava presente nos momentos importantes da vida de Isaac. Em Gênesis capítulo 24, versículo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra lá. Nós observamos que um dia Abraão chama um empregado que tomava conta de tudo e pede a esse empregado que faça uma viagem para escolher uma esposa para Isaac. Abraão define os critérios dessa escolha. Então nós observamos que Abraão participava de momentos que eram importantes na vida do seu filho. Abraão se preocupava com as questões do caráter espiritual da vida de Isaac. Abraão se preocupava com questões também de caráter afetivo, sentimental. Abraão, ele era um pai presente. Isso também é um desafio, não só para quem é pai, mas também para quem é mãe no mundo de hoje. Porque a família moderna, ela tem que trabalhar para sobreviver. E às vezes o pai passa o dia por fora, a mãe passa o dia por fora, cada um no seu trabalho, o filho fica o dia todo numa creche, né? Ele tem mais contato com a professora de uma creche do que propriamente com os próprios pais. E às vezes, irmãos, os filhos são educados por pessoas que não são seus pais, né? Por pessoas que não são diretamente os próprios pais. E é desafiador no mundo de hoje pais serem pais presentes. E Abraão, mesmo sendo um homem importante, era um pai presente
participou das escolhas importantes da vida de Isaac. Amém? Esse é o segundo desafio que Deus nos deixa nessa noite, que sejamos participantes das coisas que são importantes na vida daqueles que são os nossos filhos. Amém? E eu quero terminar essa palavra destacando mais uma vez que, como pai, Abraão ensinou a Isaac que a maior bênção da vida é obedecer a Deus. Eu quero que você repita essa frase comigo, dizendo assim: a maior bênção da vida é obedecer a Deus. Vamos todos dizer juntos: a maior bênção da vida é obedecer a Deus. Ele não negou para Deus nem mesmo o seu único filho, a quem ele amava de todo o coração. Ele poderia ter dito: isso não, Deus, eu lhe dou qualquer coisa, menos o meu filho. Esse é o meu maior bem, isso não, qualquer outra coisa. Mas Abraão demonstra, irmãos, que o amor que ele tinha por Deus era tão grandioso na sua vida, que ele era capaz de fazer qualquer sacrifício por Deus. E Deus constata esse sentimento no coração de Abraão. Quando Abraão nega a sua mão para consumar aquilo que Deus estava determinando, Deus disse: para, Abraão, eu já sei quem é você, eu já sei qual é o tamanho do teu amor por mim, eu já sei qual é a tua capacidade em relação a mim, eu já sei que és capaz de fazer qualquer coisa por amor a mim. Ali tem um animal que vai ser sacrificado no lugar do teu filho, e Deus faz a provisão. Deus não abandona, irmãos, aqueles que são capazes de obedecer à voz do Senhor. Amém? Ele chega na hora certa. Mesmo que você não entenda aquilo que Deus está muitas vezes pedindo a cada um de nós, e às vezes é difícil entender, vamos tentar confiar no Senhor de todo o coração. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, quero que todos fiquem em pé. E nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Convidar o cantor Guias para pegar o violão que ficar aqui na frente, preparado. E nós vamos ter um momento de oração. Eu vou pedir que ele toque o teclado baixinho. Amém? E logo depois do cantor Guias, as crianças, nós vamos falar se as crianças estão prontas. Verifique e fala. Se elas estiverem prontas, antes do cantor, elas vão fazer uma pequena peça, 5 minutos. E depois o cantor Guias vai adorar o Senhor. Amém? Vamos dar as mãos com ela. Dê a mão ao Senhor, agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vou pedir ao Guias para cantar um canto de adoração para a igreja. Depois nós vamos ter um momento de oração. Amém? Feche seus olhos.
religiosidade mata a vida espiritual de muita gente dentro da igreja. O Senhor nos chama, nos desafia para termos uma renovação interior. Não é fácil, mas vamos pedir: Senhor, renova o nosso coração, renova a nossa fé, renova a alegria que eu tenho de estar na tua presença, renova os dons do Espírito Santo, renova o amor do nosso coração, Pai. Não deixe, Senhor, que a religiosidade seja realidade na nossa caminhada, mas que um relacionamento com o Senhor a cada dia seja a marca da nossa existência, seja o nosso verdadeiro cristianismo. Senhor, alcança cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo esteja curando, cicatrizando o coração daqueles que se encontram abatidos e feridos, em nome de Jesus. Abençoa toda a tua igreja e nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em seus lugares. Cantor Euquias, ele vai encerrar cantando hoje à noite, logo após a peça das crianças, que é uma peça bem rápida, 5 minutos. Amém? Todos se sentem. Nós ainda estamos dentro do horário. Atenção, senhoras e senhores. O que vocês vão assistir agora é uma ficção. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Calma, nós vamos encontrar. Vamos ver. Onde podemos procurar? Ah, tive uma ideia. Vamos até o shopping.
Senhor, Deus amado, possa me dar sabedoria para que eu possa ensinar a ele o caminho que deve andar. E ainda quando eles forem velhos, Senhor, eles não vão desviar da tua presença, Senhor. Me ajuda, Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Pai, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para levar, Senhor, essas crianças, Senhor, ó Deus amado, o caminho do Evangelho, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, dá-me sabedoria.
que os pais fiquem de pé. Depois do meu Deus vai adorar ao Senhor. Te louvamos, Pai, pela vida de cada pai que está nesse lugar. E mais uma vez pedimos que o Senhor conceda, ó Deus, a tua graça especial para cada um dos teus filhos. Que eles tenham a sabedoria do Senhor e a bênção do Senhor, para que sejam vitoriosos em todas as circunstâncias da vida. Desfaz todas as ciladas do maligno contra aqueles pais que estão guardando a vida deles nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os pais podem sentar, todos podem sentar. Podem aguardar, desculpa, não vai sentar.
Deus possa abençoar cada pai que está aqui e que você possa sempre criar seu filho nos caminhos de Deus. Quantos dizem amém? Não vou falar aos irmãos com medo. Os irmãos que assim quiserem, todo o CD ali, custa o valor de R$5. São 10 canções minhas, autorias minhas e do meu pai, que é meu compositor, que eu gostaria só de encerrar cantando mais um hino. Este hino, medite só a letra desse hino de você. Este hino é de Elias Silva, não sei se o pastor conhece. E ele fez justamente falando de pai, mas com o pai maior de nós, que é Jesus Cristo de Nazaré. No momento de aflição dele, ele disse assim: Pai, eu já bati em tantas portas, com minha alma angustiada, e ninguém abriu pra mim. Papai do céu querido, de madrugada eu não dormia, perturbações me invadiam. Cheguei a pensar, chegou meu fim. Oh, Pai, ó quanta dor em minha alma, ó por favor vem me dar, Senhor, quero te vem socorrer, estou aflito. Minha esperança está em ti. Pai, eu fui escravo tanto tempo, igual folha jogada ao vento. Assim fui eu, longe de ti. Oh, Pai, ó quanta dor em minha alma, ó por favor vem me dar, Senhor, eu quero te servir. Dai-me mais do teu Espírito, vem socorrer, estou aflito. Minha esperança, nossa esperança está aqui, está em ti. Você pode aplaudir a Deus que Ele merece. Eu agradeço a oportunidade que Deus possa abençoar com ele, pastor Josias, que outra hora vamos convidar a trazer uma banda, uns meninos maravilhosos que me acompanham, e a gente vai fazer aquele período de louvor gostoso e maravilhoso. O Satanás vai ser envergonhado, porque tem filhos de Deus aqui glorificando o nome dele. E você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece o melhor que você nessa noite para ele. Nós vamos ficar aqui. Amanhã vai haver o ensaio do Jogador da Vida, a partir das 7h30. E também está marcado para o conselho da igreja.
participar, para subir, também está convidado. Amém? Sexta-feira nós temos a reunião dos homens, aqui também na igreja, a partir das 7h30 da noite. E sábado a gente tem culto jovem, 7h30, aqui no templo. Aqui na praça tem um culto evangelístico todo sábado, também às 7h30 da noite. E também todos estão convidados. Amém? Domingo vai ser a nossa Santa Ceia. Domingo que vem, a Santa Ceia, 6h30, começa o nosso culto, celebração da Santa Ceia. Pela manhã, no domingo, a gente tem escola bíblica, todos os domingos, a partir das 9h da manhã. E também, durante todas as manhãs da semana, nós temos culto matutino de oração. Todos também estão convidados para essas reuniões. Vamos dar as mãos, vamos orar, encerrando esta noite. Mais uma vez, eu quero agradecer ao cantor e o Kias. Eu peço aos irmãos que adquiram o CD que eu trouxe. Está vendendo por preço mesmo muito acessível, né? Se quem puder levar 2, 3 para presente, eu vou levar os 3 para presente para algumas pessoas que não são cristãs. A música é uma forma da gente evangelizar as pessoas e alcançar muita gente também com uma mensagem de paz. Amém? Então, quem puder ajudar, ajuda, e músico, vive também disso, acredito. Vamos ajudar. Assim, você canta e usa os talentos para adorar o Senhor. Amém? Está na banda, o CD dele está ali. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite aqui na tua casa e na tua presença. Pedimos que tu venhas nos dar uma semana de paz, de renovação e de fortalecimento em Cristo Jesus. Ó Deus, alcança cada família, os pais que estão aqui, uma proteção do Senhor a todos nós, que o Senhor estenda uma graça fortalecedora. Também, ó Deus, intercedemos pela família do pastor Márcio, que ontem à noite partiu para a eternidade, que o Senhor possa consolar a sua família, os seus filhos, e hoje enfrentar um dia de luto, de dor, juntamente com a igreja, que também deve funcionar os dois, e todos eles serão alcançados com a graça do Senhor. Que esta graça esteja sobre cada um de nós, que a consolação do teu Espírito interiormente nos conforte, que o teu amor cresça em nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, o Pai do Senhor, em nome de Jesus.